O silêncio ecoava pela sala de jantar como um fantasma permanente. 24 cadeiras de mogno circundavam a mesa imperial, mas apenas uma delas conhecia o peso de um corpo. Marcos Henrique Valadares, 62 anos, fortuna estimada em 12 bilhões de dólares, cortava metodicamente um filé de wagyu preparado pelo chefe francês que custava mais por mês do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. O som da faca contra a porcelana francesa era o único que quebrava o vazio. Nem mesmo o tic-tac do relógio suíço de parede ousava competir com aquele ritual solitário que se repetia há 2 décadas. Marcos mastigava devagar, como se saboreasse não apenas a carne, mas também o amargor da própria existência. A mansão de 3.000 metros quadrados respirava opulência em cada detalhe. Lustres de cristal tcheco pendiam como lágrimas congeladas, tapeçarias persas cobriam paredes que jamais ouviam risadas, e obras de arte milionárias observavam mudas o homem que as possuía, mas nunca as admirava. Tudo ali custava uma fortuna, mas nada tinha valor. Marcos empurrou o prato pela metade. O wagyu de $300 por quilo tinha o mesmo gosto de sempre, perfeito e vazio. Técnica impecável, apresentação sublime, sabor matematicamente correto. Mas faltava algo que nenhum dinheiro do mundo conseguia comprar. Ele se levantou e caminhou até a janela panorâmica que dava para os jardins ingleses de sua propriedade. Sob a luz amarelada dos postes, as roseiras importadas da Bulgária balançavam ao vento como se dançassem uma valsa melancólica. Era uma vista que custara milhões para ser projetada, mas que ele olhava sem ver. Sua mente viajou para longe dali, para um lugar que existia apenas na memória. Uma cozinha pequena, com um fogão de 2 bocas e panelas amassadas, o cheiro de alho refogado misturado com o aroma de café coado na hora. As mãos calejadas de Dona Esperança, sua mãe, temperando o feijão com amor e alguns tomates que ela conseguira comprar no final da feira quando os preços baixavam. "Filho, vem comer enquanto está quentinho", ela dizia, enxugando as mãos no avental florido que usava todos os dias. Marcos fechou os olhos e quase podia ouvir a voz dela ecoando pelos corredores vazios da mansão. Esperança morrera há 15 anos, vítima de um câncer que ele tentou combater com os melhores médicos do mundo, mas nem todo seu dinheiro conseguiu comprar mais um dia ao lado dela. Nos últimos momentos, ela segurou sua mão e sussurrou: "Meu menino, você tem tudo, mas não esquece de onde veio. A comida mais gostosa do mundo é aquela feita com amor." Marcos apertou os punhos. Desde então, tentava preencher o vazio com pratos cada vez mais sofisticados, chefes mais renomados, ingredientes mais raros, mas nada, absolutamente nada, tinha o sabor de casa. Ele voltou para a mesa e tocou a campainha dourada. Em segundos, apareceu Jonathan, seu mordomo inglês, um homem de meia idade com postura impecável e expressão sempre neutra. "Senhor?", perguntou Jonathan, as mãos cruzadas nas costas. Marcos ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o prato pela metade. Quando finalmente falou, sua voz saiu rouca, carregada de uma dor que nem ele sabia nomear. "Jonathan, quero que você faça algo por mim. Algo diferente." "Claro, senhor. O que precisa?" Marcos se virou para ele, e pela primeira vez em anos, Jonathan viu algo além da frieza habitual nos olhos do patrão. Via vulnerabilidade. "Quero que você convoque chefes do mundo inteiro, os melhores que conseguir encontrar. Mas não quero pratos sofisticados ou técnicas impossíveis." Marcos fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. "Quero que cada um deles prepare um prato como se fosse para a própria mãe." Jonathan piscou, surpreso. Em 20 anos de serviço, nunca havia recebido um pedido tão inusitado. "Senhor, posso perguntar?" "Não." Marcos interrompeu. "Apenas faça. Quero chefes de todos os continentes. Franceses, japoneses, brasileiros, italianos, mexicanos, todos. E diga a eles que não é uma competição. Ele hesitou, procurando as palavras certas. "É uma busca." O Jonathan assentiu, ao bem que não compreendia completamente. "Quando gostaria que isso acontecesse, senhor?" "Amanhã." "Amanhã?" Jonathan não conseguiu esconder o espanto. "Amanhã." Marcos repetiu com firmeza que deixava claro que não aceitaria objeções. "Pague o que for preciso.
frete particular, hospedagem de luxo, tudo, mas quero que estejam aqui amanhã ao meio-dia. Marcos voltou a se sentar, pegou o garfo e continuou comendo o wagyu frio, mas dessa vez cada garfada parecia um pouco menos amarga. Pela primeira vez em anos, ele tinha uma esperança pequena, quase imperceptível, de que talvez pudesse encontrar o que procurava. Jonathan se retirou discretamente, já mentalizando a logística complexa que teria pela frente. Ligações internacionais, negociações de última hora, jatos particulares cruzando oceanos. Mas havia algo na voz do patrão que o fazia entender que aquilo não era apenas um capricho de bilionário entediado. Era o grito silencioso de um homem que tinha tudo, menos o que mais importava. Na cozinha industrial da mansão, o chefe francês Philippe estava preparando o menu do dia seguinte quando Jonathan chegou com a notícia. O homem de bigode fino e ego ainda mais inflado não conseguiu esconder a indignação. Como assim ele quer outros chefes aqui? Minha comida não é boa o suficiente? Jonathan suspirou. Sabia que seria uma noite longa. Enquanto isso, Marcos permanecia sozinho na sala de jantar, olhando para as cadeiras vazias. Pela primeira vez em muito tempo, talvez elas não permanecessem vazias por muito mais tempo. Não fisicamente, mas de alguma forma que ele ainda não conseguia explicar. Lá fora, o vento continuava fazendo as roseiras dançarem, mas agora parecia sussurrar uma promessa de que o amanhã seria diferente. O helicóptero pousou no gramado da mansão às 11 da manhã, levantando uma nuvem de grama recém-cortada. Era o quarto a chegar naquele dia. Marcos observava da janela de seu escritório enquanto mais um chefe descendia da aeronave, carregando maletas de facas e ingredientes especiais como se fossem tesouros preciosos. Jonathan havia trabalhado a noite toda e o impossível acontecera. 12 chefes de 6 continentes diferentes estavam ali, atraídos pela generosa oferta e pela curiosidade sobre o pedido inusitado. Alguns vieram de Paris, outros de Tóquio, um direto de Lima, outro de Mumbai. O último havia chegado de manhã, vindo do Rio de Janeiro em um voo fretado. Na cozinha industrial, que parecia um laboratório de alta tecnologia, os chefes se cumprimentavam com a cordialidade formal que caracteriza os grandes nomes da gastronomia mundial. Todos se conheciam de reputação. Alguns haviam trabalhado juntos, outros eram rivais históricos. Mas naquele momento, todos compartilhavam a mesma curiosidade. O que exatamente aquele bilionário excêntrico queria? Marcos desceu as escadas de mármore e entrou na cozinha. O burburinho cessou imediatamente. 12 pares de olhos se voltaram para ele, alguns reverentes, outros analíticos, todos interessados. Senhores, Marcos começou, a voz ecoando pelo ambiente em aço inoxidável. Obrigado por atenderem ao meu chamado. Sei que deixaram compromissos importantes para estar aqui. Pierre Dubois, chefe com 3 estrelas Michelin e temperamento francês, deu um passo à frente. Monsieur Valadares, fomos informados sobre sua solicitação, mas confesso que não compreendemos completamente. Quer que cozinhemos para nossa mãe? C'est bizarre? Marcos respirou fundo. Havia passado a madrugada pensando como explicar aquilo sem soar completamente louco. Quero que preparem um prato como se fosse para a pessoa que mais amam. Não me importo com técnica, apresentação ou ingredientes caros. Quero que cozinhem com o coração. Silêncio. Hiroshi Tanaka, mestre em culinária japonesa, franziu o senho. Valadares-san. Isso é pouco convencional. Nós somos artistas, não cozinheiros domésticos. Exatamente por isso que estão aqui. Vocês esqueceram como é cozinhar sem a pressão da perfeição. Quero que lembrem. Durante as próximas 4 horas, a cozinha se transformou em um mosaico de aromas e técnicas. Pierre preparou um coq au vin como sua grand-mère fazia na Provence, com o vinho tinto que ele mesmo havia trazido de sua adega pessoal. Hiroshi cozinhou um ramen que sua mãe lhe ensinara quando era criança, antes de ele descobrir a alta gastronomia. Maria Gonzalez temperou um molho poblano que levava 28 ingredientes, uma receita que passava de geração em geração em sua família. Marcos provou cada prato com atenção religiosa. O coq au vin estava perfeito. O ramen tinha uma profundidade extraordinária. O molho era uma sinfonia de sabores. Tecnicamente, eram obras-primas. Mas havia algo que faltava em todos eles. É bom, ele dizia após cada degustação. Mas não é isso. A frustração crescia no ambiente. Chefes acostumados a receber elogios efusivos não conseguiam entender o que estava errado.
Alguns começaram a sussurrar entre si, outros refizeram pratos, tentando adivinhar o que o bilionário queria. Rodrigo Silva, chefe brasileiro especializado em alta gastronomia, apresentou um prato que chamou de memória de família, uma moqueca desconstruída com técnicas moleculares, onde cada elemento flutuava no ar em esferas perfeitas. Marcos provou e balançou a cabeça. Muito inteligente, mas não é amor, é exibição. Rodrigo corou. Suas criações eram famosas mundialmente, mas havia sido rejeitado por um homem que provavelmente nunca havia segurado uma colher de pau. Era quase 6 da tarde quando Marcos provou o último prato dos 12 chefes, um risoto de trufas preparado por Alessandro Romano, que custava mais de $1.000 por porção. Tecnicamente perfeito, visualmente deslumbrante, saborosamente impecável. Não, Marcos disse, afastando o prato. Vocês não entenderam. Pierre explodiu. Alors, qu'est-ce que vous voulez? O que você quer afinal? Marcos ficou em pé, olhou para os 12 homens e mulheres que haviam viajado meio mundo para estar ali, e sua voz saiu quase como um sussurro. Quero me sentir em casa novamente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns chefes baixaram os olhos, outros se entreolharam. Havia algo na voz daquele homem que tocava em feridas que todos carregavam, mas que haviam esquecido de sentir. Foi então que Jonathan apareceu na porta da cozinha, parecendo constrangido. Senhor, há um problema. Que tipo de problema? Há um jovem na entrada, diz que é cozinheiro e que soube do evento. Insiste em participar. Marcos suspirou. Charlatões apareciam sempre que havia dinheiro envolvido. Mande-o embora. Já tentei, senhor, mas ele disse algo estranho. O quê? Jonathan hesitou. Ele disse que sua avó ensinou que comida não é sobre estrelas, é sobre estrelas nos olhos de quem come. Marcos parou. Alguma coisa naquelas palavras o tocou de forma inexplicável. Traga-o aqui. Minutos depois, um jovem magro, de cerca de 25 anos, entrou na cozinha. Suas roupas eram simples, limpas mas remendadas. Carregava uma mochila velha e tinha as mãos calejadas de quem trabalha pesado. Contrastava dramaticamente com os chefes de uniformes impecáveis e equipamentos profissionais. Qual é o seu nome? Marcos perguntou. João, senhor. João da Silva Santos. Você é chefe de onde? Não sou chefe, senhor. Sou cozinheiro. Trabalho numa lanchonete na periferia de São Paulo. Pierre bufou. C'est ridicule. Isto é uma brincadeira? Marcos ergueu a mão, pedindo silêncio. Havia algo no jeito do rapaz que o intrigava. Como soube do que estamos fazendo aqui? Minha prima trabalha numa empresa de catering que às vezes atende eventos do senhor. Ela ouviu os comentários e me contou. Vim de ônibus desde São Paulo. 18 horas de viagem, Marcos murmurou. Por quê? João olhou ao redor, intimidado pela presença dos grandes chefes, mas não recuou. Porque o senhor está procurando a mesma coisa que eu procuro toda vez que cozinho. O sabor que faz a gente se sentir amado. O silêncio na cozinha estava ensurdecedor. Marcos sentiu algo se mover no peito, uma vibração antiga que ele havia esquecido de sentir. Você tem 15 minutos. Cozinhe o que quiser. João assentou, abriu a mochila e tirou de dentro uma panela pequena, amassada, com o cabo torto. Alguns dos chefes riram baixamente, mas Marcos não tirou os olhos do rapaz. A busca estava longe de terminar. João olhou para a cozinha moderna com olhos de quem vê pela primeira vez um laboratório espacial. Bancadas de aço inoxidável, fornos que custavam mais que sua casa inteira, utensílios que ele nem sabia nomear. Mas suas mãos se moveram com segurança para a geladeira, como se a grandiosidade do ambiente não o intimidasse. Posso usar os ingredientes que estão aqui? Perguntou, a voz ainda tímida. Use o que quiser, Marcos respondeu, observando cada movimento do rapaz. João abriu a geladeira e seus olhos brilharam. Havia ingredientes que ele jamais vira ao vivo. Trufas, caviar, carnes exóticas, vegetais orgânicos importados, mas suas mãos foram direto para o básico. Ovos, arroz, alho, cebola, tomate e linguiça calabresa. Ingredientes simples, quase banais, perto de toda aquela opulência. Pierre sussurrou para Hiroshi. Ele vai faire quoi avec ça? O que ele vai fazer com isso? João colocou sua panela amassada no fogão profissional. O contraste era quase cômico.
Aquela panela velha sobre um equipamento de US$ 50.000. Mas quando ele acendeu o fogo e pingou um fio de óleo, algo mudou no ambiente. O som era diferente. Não tinha a precisão técnica dos outros chefes, mas tinha algo que nenhum deles havia trazido: naturalidade. Vó sempre dizia que a panela tem de ser temperada com carinho, João murmurou, mais para si mesmo que para os observadores. Panela nova não tem alma ainda. Ele descascou o alho com as mãos, sem usar descascador profissional. Cortou a cebola em pedaços desiguais, nada daquela brunoise perfeita que todos os chefes haviam executado. Quando jogou o alho no azeite, o cheiro que se espalhou pela cozinha era simples, mas profundo. Marcos se aproximou, hipnotizado. Era um aroma que ele conhecia, mas não conseguia localizar na memória. O segredo, João continuou falando sozinho, é deixar o alho dourar devagar. Pressa é inimiga do sabor, vó falava. Alessandro Romano, o chefe italiano, balançou a cabeça desaprovadoramente. Não tem técnica nenhuma, é culinária de boteco. Mas Marcos não ouvia os comentários. Estava completamente focado nos movimentos de João. O rapaz refogou a cebola até ficar transparente, adicionou o tomate picado grosso, temperou com sal e pimenta do reino. Os gestos eram automáticos, como se tivesse feito aquilo milhares de vezes. Agora vem a linguiça, João disse, cortando a calabresa em rodelas. Vó dizia que linguiça boa tem que estalar na panela. E estalou. O som da gordura da linguiça chiando no refogado encheu a cozinha. Alguns dos chefes renomados torceram o nariz. Era um som que associavam com comida inferior. Mas Marcos fechou os olhos e deixou o aroma tomar conta de seus sentidos. João lavou o arroz na própria panela, com movimentos circulares que sua avó lhe ensinara. Tem que lavar até sair toda a goma, explicou. Senão fica grudento e sem graça. Adicionou o arroz ao refogado, mexeu delicadamente com uma colher de pau, não de aço como os outros chefes, mas de madeira clara, gasta pelo uso. O arroz ganhou a cor dourada do refogado, e João adicionou água quente na medida certa. 2 de água para 1 de arroz, matemática da vó. Enquanto o arroz cozinhava, João quebrou 2 ovos em uma frigideira pequena. Não eram ovos caipiras orgânicos de R$ 200 a dúzia, mas ovos simples. Fritou-os com a gema mole, temperou com sal e pimenta do reino. O cheiro que se espalhava pela cozinha agora era inconfundível. Comida de casa. Não tinha a sofisticação dos pratos anteriores, nem ingredientes exóticos, nem técnicas revolucionárias. Era arroz, ovo e linguiça. Ponto. Mas havia algo naquele cheiro que fez o coração de Marcos acelerar. João montou o prato com simplicidade. Uma porção generosa de arroz soltinho, amarelado pelo refogado, 2 linguiças dispostas de lado, os ovos fritos por cima, as gemas ainda molinhas. Não tinha decoração, não tinha molho artístico, não tinha nada além da comida em si. Pronto, João disse, estendendo o prato para Marcos. Arroz com ovo e linguiça. Foi o primeiro prato que aprendi a fazer quando minha avó ficou doente e não conseguia mais cozinhar para mim. Marcos pegou o prato com as mãos tremendo. O prato era comum, de porcelana branca simples, nada comparado às louças de cristal que ele usava diariamente. Mas o peso do prato em suas mãos parecia diferente, mais real. Cortou um pedaço do ovo, misturou com o arroz, pegou um pouco da linguiça. A primeira garfada foi cautelosa, quase cética, mas quando o sabor atingiu seu paladar, algo extraordinário aconteceu. Marcos parou de mastigar. Seus olhos se arregalaram. De repente, ele não estava mais na cozinha de aço inoxidável de sua mansão. Estava numa cozinha pequena, com azulejos descascados e fogão de 2 bocas. Dona Esperança estava ali, enxugando as manos no avental florido, sorrindo para ele. Gostou, meu filho? A voz da mãe ecoou tão clara em sua mente que Marcos olhou para o lado, procurando-a, mas havia apenas João com seus olhos esperançosos e os chefes famosos observando em silêncio. Marcos deu outra garfada. O arroz estava perfeitamente soltinho, o refogado tinha a acidez certa do tomate, a linguiça estava no ponto
e os ovos criavam um creme natural quando misturados com o arroz. Não era técnica, era amor. Não era inovação, era memória. E então aconteceu. Uma lágrima rolou pelo rosto de Marcos, depois outra e outra. Em poucos segundos, o homem mais poderoso do país estava chorando sobre um prato de arroz com ovo, enquanto 12 chefes famosos estavam em silêncio absoluto. Meu Deus, Marcos sussurrou, a voz embargada. Meu Deus, é isso. João se aproximou, preocupado. O senhor está bem? Não gostou? Marcos ergueu os olhos, ainda com lágrimas escorrendo. Pela primeira vez em 15 anos, ele estava sentindo o sabor de casa, o gosto da simplicidade, do afeto, da comida feita sem pressa e com propósito. Não era o arroz com ovo que o emocionava. Era o que aquele prato representava, o amor servido em forma de comida. Como você conseguiu, senhor? João sorriu timidamente. Não sei, senhor. Só cozinhei como minha avó me ensinou, com carinho e pensando em quem vai comer. Pierre Dubois, que havia zombado do rapaz minutos antes, se aproximou e observou o prato. Não havia nada de especial ali, nada que ele não soubesse fazer, mas havia algo que ele havia perdido pelo caminho. A alma. Marcos continuou comendo, cada garfada trazendo uma nova onda de emoção. Ele se lembrava quando voltava da escola e encontrava sua mãe na cozinha, preparando exatamente aquele prato, porque era o que ela tinha condições de fazer. Não havia caviar, nem trufas, mas havia amor suficiente para alimentar não apenas o corpo, mas também o coração. Quando terminou o prato, Marcos ficou em silêncio por um longo tempo. Os chefes aguardavam, sem saber o que dizer. João permanecia ali com as mãos sujas de óleo e farinha, sem imaginar que havia acabado de mudar a vida de um bilionário. Alguns pratos enchem o estômago, Marcos disse finalmente, olhando para João. Outros curam o coração. E pela primeira vez, em muitos anos, Marcos Valdarés se sentiu em casa. A cozinha permaneceu em silêncio por longos minutos após Marcos terminar o prato. Os 12 chefes renomados se entreolhavam, sem saber como reagir à emoção crua que haviam presenciado. Nunca haviam visto nada parecido em suas carreiras. Um homem chorando sobre comida simples, como se tivesse acabado de encontrar algo perdido há décadas. João, ainda segurando a panela amassada, parecia mais assustado que orgulhoso. Não esperava aquela reação, e muito menos as lágrimas do homem mais rico que já havia conhecido. Pode me acompanhar até a biblioteca? Marcos pediu, a voz ainda frágil. Gostaria de conversar com você. João assentiu, guardou sua panela na mochila e seguiu Marcos pelos corredores de mármore. Os outros chefes ficaram na cozinha, sussurrando entre si, tentando entender o que havia acabado de acontecer. A biblioteca era uma catedral de conhecimento. Estantes de mogno subiam até o teto, repletas de livros em várias línguas, primeiras edições raras, obras que Marcos colecionava, mas raramente lia. Poltronas de couro inglês cercavam uma lareira que crepitava suavemente, criando sombras dançantes nas paredes revestidas de madeira. Marcos se serviu de um conhaque de 1947, ofereceu a João, que recusou educadamente, e se sentou em uma poltrona diante da lareira. João ficou de pé, claramente desconfortável naquele ambiente opulento. Sente-se, Marcos disse, apontando para a poltrona ao lado. Por favor. João se sentou na ponta da poltrona, como se estivesse pronto para sair correndo a qualquer momento. Conte-me sobre sua avó, Marcos pediu. O rosto de João se iluminou pela primeira vez desde que chegara ali. Vó Benedita. Ela me criou depois que meus pais morreram num acidente de carro. Eu tinha 8 anos. João olhou para as mãos calejadas. Ela trabalhava numa fábrica têxtil de dia e fazia doces para vender à noite. Nunca sobrava dinheiro, mas nunca faltava comida em casa. Marcos balançou a cabeça, reconhecendo algo familiar naquela história. Ela que te ensinou a cozinhar? Desde pequeno. Vó dizia que homem que não sabe cozinhar não sabe cuidar de si mesmo, nem de família. João sorriu tristemente. Quando ela ficou doente, eu que passei a cozinhar para ela. Aprendi a fazer os pratos dela de tanto observar. E aquele arroz com ovo?
Era o que sobrava no final do mês. Arroz, ovo, linguiça quando tinha, mas vó fazia com tanto carinho que parecia banquete. João pausou. Ela dizia que comida feita com amor alimenta mais que comida cara feita sem sentimento. Marcos fechou os olhos. As palavras de João ecoavam perfeitamente com algo que sua mãe costumava dizer. Minha mãe falava a mesma coisa. Esperança. Esse era o nome dela. Ele se levantou e foi até uma estante, de onde tirou um porta-retratos pequeno e empoeirado. Era uma das poucas fotos que guardava da época em que ainda era pobre. Mostrou para João. Uma mulher negra de sorriso largo, ao lado de um menino magro num quintal de chão batido. Éramos muito pobres. Minha mãe trabalhava como doméstica e eu a ajudava depois da escola. Morávamos numa casa de 2 cômodos na periferia de Fortaleza. Marcos tocou o vidro da foto. Ela também fazia arroz com ovo quando o dinheiro acabava antes do mês. João observou a foto com atenção. Era difícil acreditar que aquele menino magro havia se tornado o homem mais rico do país. Como o senhor conseguiu sair de lá? Marcos voltou para a poltrona, segurando a foto no colo. Estudei muito. Minha mãe se matava de trabalhar para me manter na escola. Dizia que educação era a única herança que ela podia me deixar. Ele bebeu um gole do conhaque. Consegui uma bolsa para estudar engenharia em São Paulo. Depois criei uma empresa de tecnologia que deu certo, muito certo. E sua mãe, ela viu o senhor crescer? O rosto de Marcos se contraiu de dor. Viu sim. Comprei uma mansão para ela, contratei empregados, os melhores médicos, mas ela nunca se acostumou. Dizia que se sentia perdida naquela casa grande, que preferia sua cozinha pequena. Marcos riu sem alegria. Ironicamente, quando ela ficou doente, ela pediu para voltar para a casa velha. Queria morrer onde havia sido feliz. E ela voltou? Sim. Passei os últimos meses da vida dela naquela casinha de 2 cômodos, dormindo no sofá da sala, como quando eu era criança. Ela morreu na cozinha, preparando o café da manhã. Encontrei ela caída no chão, com o fogo ainda aceso. João engoliu seco. Havia uma dor naquelas palavras que ele reconhecia. Quando minha avó morreu, João disse devagar, eu continuei fazendo os pratos dela. Era como se ela ainda estivesse comigo de algum jeito. Exato, Marcos disse, olhando para João com intensidade. Mas eu esqueci disso. Comecei a comer em restaurantes caros, a contratar chefes famosos, a buscar sabores exóticos. Achei que dinheiro podia comprar o sabor de casa. Mas não pode. Não. Marcos balançou a cabeça. Porque casa não é lugar, é sentimento. E seu arroz com ovo me trouxe de volta para casa. Os 2 homens ficaram em silêncio observando as chamas da lareira. Havia uma conexão estranha entre eles, uma compreensão mútua que transcendia a diferença social abissal. João, Marcos disse finalmente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro! Você é feliz? João pensou por um momento. Não tenho dinheiro. Moro num quarto alugado, trabalho 12 horas por dia numa lanchonete. Mas quando estou cozinhando, quando vejo alguém sorrindo depois de comer o que eu fiz... Ele pausou. Sim, eu sou feliz. Marcos assentiu. Como se tivesse acabado de ouvir a resposta que procurava há anos. Sabe qual foi a última coisa que minha mãe me disse? João perguntou. Ela disse, meu filho, você conquistou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma pelo caminho. Lembra de voltar para casa. Marcos sorriu tristemente. Na época, achei que ela estava delirando por causa dos remédios. Hoje entendo que ela estava mais lúcida do que nunca. E agora? O que o senhor vai fazer? Marcos ficou em silêncio por um longo tempo olhando para a foto da mãe. Quando finalmente falou, havia uma determinação nova em sua voz. Vou voltar para casa. Não fisicamente, mas... aqui dentro. João sorriu pela primeira vez desde que chegara na mansão.
Minha avó sempre dizia que casa é onde a gente pode ser quem realmente é. Sua avó era uma mulher sábia, assim como minha mãe. Eles continuaram conversando até tarde da noite. Marcos contou histórias da infância, dos sonhos que tinha quando ainda era pobre, de como o dinheiro mudou tudo, inclusive ele. João falou sobre sua vida na periferia, sobre os fregueses da lanchonete que se tornaram família, sobre como cozinhar era a sua forma de demonstrar amor. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Marcos tinha uma proposta para fazer. João, quero te oferecer algo. Não um emprego comum, mas uma parceria. João franziu o senho, desconfiado. Que tipo de parceria? Marcos sorriu. O primeiro sorriso genuíno que havia dado em anos. Quero que você me ajude a lembrar quem eu era antes de ter tudo isso. E eu quero te ajudar a mostrar ao mundo que comida feita com amor vale mais que qualquer prato sofisticado. João não entendeu completamente, mas havia algo na voz de Marcos que o fazia confiar. O que o senhor tem em mente? Você vai descobrir amanhã, Marcos disse, estendendo a mão. Topa a parada? João olhou para a mão estendida. A mão do homem mais rico do país oferecendo uma parceria para um cozinheiro de lanchonete. Era surreal, mas ao mesmo tempo parecia a coisa mais natural do mundo. Topo, ele disse, apertando a mão de Marcos. 6 meses depois, a Rua das Flores, no centro de São Paulo, não era mais a mesma. Onde antes funcionava um prédio comercial abandonado, agora se erguia uma construção moderna, mas acolhedora, com grandes janelas de vidro que deixavam ver o movimento interno e um letreiro simples: Casa da Vó, restaurante social. Marcos estava na porta, vestindo uma camisa simples e jeans, roupas que não usava há décadas. Observava o movimento da manhã, pessoas de todas as idades fazendo fila, não para pagar, mas para receber uma refeição digna. Executivos de terno dividiam as mesas com moradores de rua. Crianças corriam entre as cadeiras enquanto os pais trabalhavam no computador cedido gratuitamente pelo estabelecimento. Ainda não acredito que conseguimos, disse João, se aproximando com um avental sujo de farinha e um sorriso que não saía do rosto há meses. Conseguimos nada, Marcos riu. Você que conseguiu. Eu só paguei as contas. Não era bem verdade. Marcos havia se envolvido em cada detalhe do projeto. Passou semanas conversando com arquitetos para criar um espaço que fosse elegante, mas não intimidador, moderno, mas acolhedor. Quis cozinhar aberta, para que todos pudessem ver a comida sendo preparada com carinho. Exigiu que as mesas fossem grandes para que estranhos pudessem se sentar juntos e, quem sabe, deixar de ser estranhos. A ideia havia nascido naquela noite na biblioteca. Marcos queria criar algo que unisse suas duas paixões: ajudar pessoas e encontrar novamente o sabor de casa. João sugeriu um restaurante onde quem pudesse pagar, pagaria, e quem não pudesse, comeria do mesmo jeito. Não caridade, mas dignidade. Bom dia, seu Marcos! Gritou Dona Maria, uma senhora de 70 anos que vinha almoçar ali todos os dias desde a inauguração. Hoje tem arroz com ovo? Marcos sorriu. O arroz com ovo de João havia se tornado o prato mais pedido do restaurante, mesmo tendo no cardápio opções muito mais elaboradas. Tem sim, Dona Maria. João acabou de preparar uma panela só para a senhora. A senhora riu e foi se sentar na mesa de sempre, ao lado da janela. Em poucos minutos, estaria conversando com outros fregueses, contando histórias da juventude, ouvindo problemas alheios, dando conselhos não solicitados. A casa da avó havia se tornado muito mais que um restaurante. Era um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas se sentiam parte de uma família estendida. Marcos entrou na cozinha e encontrou João coordenando uma equipe de 15 cozinheiros. Não eram chefes famosos, eram pessoas como ele, que haviam aprendido a cozinhar por necessidade e amor. Ex-presidiários que precisavam de uma segunda chance, mães solteiras que precisavam de trabalho flexível, imigrantes que traziam receitas de seus países na bagagem. Como estão os números hoje? Marcos perguntou. 230 refeições, servidas até agora. 140 pagantes, 90 gratuitas. Marcos assentiu. O modelo estava funcionando perfeitamente. As pessoas que podiam pagar não apenas cobriam seus próprios custos, mas subsidiavam as refeições gratuitas. E o mais importante, ninguém se sentia constrangido. Não havia diferença no atendimento, na qualidade da comida ou no ambiente.
dignidade para todos. Ô patrão, chamou João, tem uma surpresa para o senhor lá na mesa 15. Marcos franziu o senho e foi até a mesa indicada. Sentados lá estavam os 12 chefes que haviam participado do desafio 6 meses antes. Pierre Dubois, Hiroshi Tanaka, Alessandro Romano e todos os outros. Estavam comendo arroz com ovo e conversando animadamente. Mes amis! Pierre se levantou abraçando Marcos. Nous avons décidé de venir voir votre miracle. Decidimos vir conhecer seu milagre, traduziu Hiroshi, sorrindo. Marcos ficou emocionado. Havia se afastado do mundo da alta gastronomia após abrir o restaurante, mas não esperava que os chefes o procurassem. O que acharam? Perguntou, genuinamente curioso. Alessandro, o chefe italiano famoso por sua arrogância, limpou o prato com um pedaço de pão, algo que jamais faria em seu próprio restaurante. Achamos que somos todos uns idiotas, ele disse rindo. Passamos anos complicando uma coisa que é simples, cozinhar para fazer as pessoas felizes. E decidimos fazer uma proposta, completou Maria Gonzalez, a chefe mexicana. Que tipo de proposta? Pierre puxou uma cadeira para Marcos se sentar. Queremos abrir filiais da Casa da Vó em nossas cidades. Paris, Tóquio, Roma, Cidade do México, cada um no seu estilo, mas com a mesma filosofia. Marcos olhou para João, que havia se aproximado da mesa. O rapaz estava boquiaberto. Vocês querem franquear a Casa da Vó? Não franquear, corrigiu Hiroshi. Espalhar. Cada um vai financiar com recursos próprios, mas seguindo o modelo de vocês. Comida boa, com alma, acessível para todos. E eu? Perguntou João, ainda processando a informação. Você, disse Pierre, vai viajar pelo mundo ensinando os nossos chefes a cozinhar com o coração. João olhou para Marcos, que assentiu encorajadamente. Aceito, mas com uma condição. Qual? Eu quero que em cada casa da vó tenha a foto da avó Benedita e da Dona Esperança na parede principal. Marcos sentiu os olhos marejarem, assentiu incapaz de falar. 2 anos depois, Marcos estava sentado na mesa do canto da casa da avó original, observando o movimento do final da tarde. Havia 16 casas da avó espalhadas pelo mundo, todas seguindo o mesmo princípio, comida feita com amor, dignidade para todos. Na mesa ao lado, uma criança de uns 6 anos dividia um prato de arroz com ovo com um senhor idoso que estava sozinho. Na mesa da frente, um grupo de universitários estudava enquanto beliscava pastéis de queijo. No balcão, uma mulher executiva conversava pelo telefone enquanto tomava um café coado na hora. Alguns pratos enchem o estômago, Marcos murmurou para si mesmo, repetindo a frase que havia se tornado o lema não oficial da casa da avó. Outros curam o coração, completou uma voz familiar. Marcos se virou e viu João se aproximando carregando 2 pratos de arroz com ovo fumegante. Pensei que podia querer jantar, disse João sentando-se na mesa. Marcos sorriu e pegou o garfo. Mesmo depois de 2 anos comendo o arroz com ovo de João regularmente, ainda sentia a mesma emoção da primeira vez. Não era nostalgia, era gratidão. Gratidão por ter encontrado novamente o caminho de casa. Eles comeram em silêncio confortável, observando as pessoas ao redor. Famílias compartilhando refeições, estranhos que se tornavam amigos, crianças aprendendo que dividir a mesa era dividir a vida. Quando terminaram, Marcos olhou ao redor mais uma vez. As paredes tinham fotos simples. Vó Benedita sorrindo em sua cozinha pequena, Dona Esperança com um avental florido e dezenas de outras pessoas comuns que haviam dedicado suas vidas a alimentar outros com amor. Você acha que elas aprovariam? Marcos perguntou, apontando para as fotos. João sorriu, limpando as mãos no avental. Tenho certeza que sim. Afinal, a gente só está fazendo o que elas sempre fizeram, servindo amor em forma de comida. Marcos assentiu e se levantou para ajudar João a recolher os pratos. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas ali dentro, o tempo corria no compasso do coração. E pela primeira vez em muitos anos, Marcos Valadares estava exatamente onde deveria estar, em casa. Na cozinha, enquanto lavava os pratos ao lado de João, Marcos olhou pela janela e viu uma estrela solitária brilhando no céu de São Paulo. Sorriu e sussurrou baixinho. Obrigado, mãe. Consegui voltar para casa. E na memória, ele podia jurar que ouviu a voz de Dona Esperança respondendo com o vento. Eu sabia que você conseguiria, meu filho. Eu sempre soube.